remotas e inacessíveis. Estas montanhas têm um poder especial. Um lugar de beleza inspiradora, onde os piores planos são concebidos. Vocês estão terminantemente proibidos de recuar! Uma fortaleza alpina para a máquina de guerra nazista. Se você tivesse uma bateria antiaérea aqui e sua missão fosse proteger Hitler, este é o lugar certo. Uma mega estrutura de proporções alucinadas leva a engenharia ao ponto de ruptura. Eu prometi isso pessoalmente ao Führer. Com a estrada mais alta da Alemanha construída à beira do penhasco e um labirinto de túneis abertos no fundo da montanha. Isso não foi feito para impressionar Hitler. Foi feito para impressionar o mundo. Esta é a história do famoso esconderijo de Hitler e a base do poder por trás dele. O Ninho da Águia. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial ordenados por Hitler para garantir o domínio do mundo. Quero todos em ação! Agora as ruínas sobrevivem como lembretes sombrios de uma fanática ambição militar. Estes são os segredos das mega estruturas nazistas. O Ninho da Águia. 25 de abril de 1945, Obersalzberg, Bavária. O quartel-general de Hitler na montanha está sob ataque. Mas Hitler não está lá. Bunker do Führer, Berlim. Notícias de Obersalzberg, meu Führer. Na Bavária, o engenheiro Heinz Norris se protege. Abaixe! O escritório do capataz voou 2 andares pelo ar e caiu numa nuvem de pó. Obersalzberg vai ficar bem, com certeza. Os bunkers vão aguentar. Norris procura abrigo. Para o bunker! A vida dele dependerá de uma das mais famosas megaestruturas da Alemanha nazista. Hoje, pouco resta da toca de Hitler na montanha. Mas o que ficou oferece evidências vitais do poderio e da supremacia nazista. Eu vou tentar entrar. O historiador militar James Holland é especialista neste capítulo sombrio da história. Eu não tenho a mínima ideia do que me espera lá embaixo. Tem outra esquina. E mais uma. E ainda estamos descendo. É tremendamente claustrofóbico, mas acho que pelo menos estaria salvo de bombas. A história desta mega estrutura nazista começa em 1923. 482 quilômetros ao sul de Berlim está o pequeno distrito bávaro de Obersalzberg. É uma pequena área rural nas encostas bosqueadas da montanha Kellstein. Quando Hitler vem para cá, a primeira vez como chefe do partido nazista, ele fica num chalé local. Depois, aluga uma casa. E quando se torna chanceler em 1933 e depois toma o poder, ele a compra com os royalties das vendas do seu livro Minha Luta. Logo, ele começa a reformar a casa e a chama de Berghof. Mais de 80 anos depois, fragmentos desta casa ainda são encontrados, se você souber onde procurar. Apesar das árvores, é bem fácil começar a entender onde estava a casa e onde era cada parte. Quando você começa a procurar, vê que aqui tem muitas pistas. Veja isso, um pedaço de granito. Devia estar na frente da casa. Olhe, uma espécie de asfalto. Só posso achar que era o fim da estrada de acesso e dá para imaginar, eu acho, os carros parando
ou indo na direção da casa, que estaria localizada bem à nossa frente. O único traço substancial que permanece é o muro de arrimo, e é claro que ele era necessário, porque a casa foi posta ao lado da encosta. A Berghoff se tornará uma mansão imensa, com pé direito alto e escadarias largas, sala de jantar, biblioteca, um grande salão e um terraço elevado. O terraço era uma das partes mais famosas da casa inteira. Era nele que Hitler tinha seu entretenimento. Era onde Eva Braun levava os convidados. E era bem aqui. A ex-vendedora e modelo Eva Braun é amante de Hitler há tempos. 23 anos mais jovem, ela deseja ser cineasta. Seus filmes caseiros dão uma visão única da vida em Berghoff. Um dos locais favoritos de Hitler é a janela panorâmica que dá para a montanha Untersberg e sua terra natal, a Áustria. A força majestosa da paisagem alimenta os planos mais obscuros de Hitler. Eu não sou atraído por ela apenas pela beleza da paisagem. Eu me sinto distante das coisas corriqueiras e estimulo minha imaginação. Com Hitler acomodado aqui, parte da elite nazista o segue. O distrito de Obersalzberg precisa mudar. O homem que o transformará é Martin Bormann, um oficial cruel e ambicioso do partido nazista. Reichelt Bormann. É sobre o despejo dos moradores de Obersalzberg. A questão é se as 10 famílias restantes já foram retiradas. Se não saírem em uma semana, vamos expulsá-las. Bormann é um homem jovem raivoso, um bandido. Ele não é muito culto. Ele não é um homem sofisticado. Mas imediatamente fica fascinado por Hitler e, com constância, começa a subir na complicada hierarquia nazista. Em 1933, Hitler nomeia Bormann como Reichsleiter, um dos mais altos postos no partido nazista. A reforma de Berghoff é supervisionada por Bormann. E aqui, meu Führer, virá uma viga de metal para apoiar a parede de cima. Ah, sim, perfeito. Então isso faz sentido. Às vezes se referiam a Bormann como eminência parda, porque ele ficava nas sombras, mas na verdade ele detinha o poder logo atrás de Hitler nesta área. Conhecendo a paixão de Hitler pela arquitetura, Bormann cria novos projetos de construção para ganhar o apreço do Führer e fortalecer sua posição. Agora ele planeja construir uma fortaleza numa montanha inteira sobre o vale de Obersalzberg. O engenheiro Heinz Norris é o subencarregado da construção. Bormann está chegando. Muito cuidado, hein? Ele vivencia em primeira mão o temperamento alucinado de Bormann. Parem, isso está errado. 3 metros! 3 metros! Bormann parecia ser um feixe incansável de energia, equipado com um pulso incrível. De pé dia e noite, fazendo exigências enormes de sua equipe, pedindo o impossível. Aí não! Bormann irá transformar brutalmente a calma região alpina em um enclave nazista. Aqui, Hitler planejará alguns dos atos mais terríveis do século XX. Em 1936, Hitler detém poder total na Alemanha, mas ele tem inimigos. Ele já sobreviveu a vários atentados. Como Hitler pretende passar mais tempo em Obersalzberg, Bormann sabe que ele precisa de proteção. Ele deve controlar tudo que se mova ao redor da área.
Bormann cria um sistema de segurança de alto nível. Uma barreira da SS é colocada no vale, na cidade vizinha de Berchtesgaden. O antigo capitão do exército britânico e historiador militar Patrick Bury está investigando esse círculo de aço. Veja isto. O que temos aqui é basicamente uma porta original como era em 1937, quando foi feita. E dá para ver o logo da SS que foi raspado pelos habitantes desde então. Aqui seria a entrada para a casa da guarda da SS. Aqui talvez fosse uma área onde os soldados verificavam os passes e provavelmente outra área dentro para guardar armas ou coisas assim. Então, esta guarita da SS marca o cordão externo da zona de segurança de Obersalzberg. Qualquer visitante que passasse desta barreira encontraria outra mais adiante e uma terceira pouco abaixo da casa de Hitler. E isso é interessante, porque o que temos aqui são as fundações de pedra da que teria sido a mais elaborada e mais importante barreira de Obersalzberg. Esta parte aqui foi feita de madeira e devia atravessar a estrada, onde se ligava ao outro lado. E aqui devia ter um portão para impedir quem viesse por aqui. Hitler não é o único que precisa de proteção. Seu círculo íntimo também costuma ficar aqui. Como Heinrich Himmler, chefe das forças de segurança, Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, e Hermann Göring, o segundo homem mais poderoso da Alemanha, que ajudou a levar Hitler ao topo. Isso, pode pular. Muito bom. Entre esses pesos pesados, Bormann tem de se esforçar para não ficar para trás. Ao manipular o layout de Obersalzberg, ele pode manter a concorrência à distância. Temos Obersalzberg à nossa frente. E dá para ver aquele telhado aparecendo entre as árvores. À direita estava Berghof, a casa de Hitler, para o mundo inteiro ver. E aí vemos o topo da colina, esse espaço aberto, onde Göring se instalou. Entre os dois, bem no meio, tem Martin Bormann, onde pode ficar de olho no Führer. Em junho de 1936, o Hotel Platterhof, ali perto, é comprado e reformado exclusivamente para os oficiais do Partido Nazista. Bormann reforça mais a segurança em Obersalzberg. Ele constrói a praça do quartel para alojar e treinar 2.000 soldados da SS. Em poucos anos, desde 1935, Obersalzberg vai de 50 fazendas e chalés espalhados a um vasto complexo nazista. De repente, estão construindo uma mini-cidade para os estrelados do Terceiro Reich, que de alguma forma se enfiam em toda a área de Obersalzberg. E temos uma comunidade que, em algumas fases, chega a ter 10.000 pessoas. Para manter o complexo nazista operando, é necessária uma vasta infraestrutura. Um prédio enorme mostra claramente a escala da tarefa. Este lugar, acredite se quiser, é para guardar carvão. Ele podia conter 3.500 toneladas. Há um rumor que quando Bormann ouviu pela primeira vez, ele não gostou do modo como dispuseram as pedras de granito da fachada e mandou tirar tudo para ser recolocado. Que homem extraordinário. Em 1936, Hitler decide que quer outra chancelaria do Reich, uma segunda sede do governo. Ela é construída a poucos quilômetros ali na aldeia de Bischofswiesen. Aqui ele pode dirigir o país sem pegar a estrada para Berlim. Sabendo que Hitler é inspirado pela paisagem que cerca Obersalzberg, no outono de 1936, Bormann embarca em seu mais ambicioso projeto até então. Ele urde um plano para construir a mais alta e mais espetacular estrada em toda a Alemanha, na montanha de Kellstein. Um projeto de construção radical para agradar a um homem.
Adolf Hitler. Os operários não são problema. O homem responsável por executar este projeto aparentemente impossível é o engenheiro-chefe Hans Hauptner. E deve acontecer na próxima semana. Próxima semana? Os planos devem estar na minha mesa, você entendeu? Hauptner logo vai provar da impiedosa determinação de Bormann, que ameaça por tudo a perder. Eu prometi isto pessoalmente ao Führer! No alto da montanha de Kernstein, os desafios encarados pelo engenheiro Hans Hauptner e sua equipe de construção são bem claros. Quando começaram as obras da estrada, na primavera de 1937, ainda tinha neve no chão, como tem agora, e vemos esta pedra aqui, é tão íngreme. E era com isso que tinham de lidar. Eles têm de abrir a estrada explodindo esta parede de pedra pura. E há um problema maior. Em um lugar, a rota planejada passa por faixas de pedras muito instáveis para sustentar uma estrada. A única solução é explodir a montanha e abrir um longo túnel. Nada pode obstruir Bormann. A estrada tem de ser perfeita. A questão toda sobre a estrada é que ela é um espanto, que a cada curva ela cumpre um ideal romântico. A estrada tem 6 quilômetros de comprimento e, mesmo forçados ao limite, os engenheiros a terminam em apenas 13 meses. É só mais um desafio que mostra que os alemães e os nazistas podiam fazer o que quisessem a qualquer custo. Mas Bormann quer superar até mesmo este feito extraordinário. Para coroar a glória do complexo de Obersalzberg, agora ele exige que se construa um retiro no cume da montanha. Ele ficará conhecido como Ninho da Águia. Aqui, Hitler poderá impressionar os líderes mundiais com vistas de tirar o fôlego, tornadas acessíveis pela engenharia nazista. Mas Hauptner e sua equipe acreditam que tal estrutura é impossível. O pico da montanha não tem tamanho para uma estrada e uma edificação. A solução deles é radical. Parar a estrada perto do cume. Abrir um túnel dentro da montanha e subir de elevador os últimos 1.200 metros até o prédio no topo. Esta ideia é um absurdo. Eu quero que a estrada chegue ao cume. Não desperdicem o meu tempo. Herr Reichleiter, nós fizemos um levantamento completo. Parte do cume terá de ser destruído para acomodar uma estrada. O terreno será irregular. Será uma viagem incômoda. Está bem. Faça o elevador. Por uma vez, Hauptner vence. ...800 novos operários são recrutados para trabalhar bem acima da linha da neve, a 1.615 metros. Mas 6 meses depois de começar, Hans Hauptner tem uma surpresa desagradável. Hitler quer ver. Diga, Hauptner! O que significa isso? É inacreditável! Um homem recorda bem a atitude de Bormann. Aqui está. O engenheiro Heinz Norris viu várias vezes a natureza tirânica de Bormann. Ele era muito propenso a surtos de raiva e fúria. É um desaforo! E nesse estado, ele não ouvia a razão. O Führer estará aqui em 3 semanas. Eu não posso mostrar isso a ele. Apesar das condições extremas, em setembro de 1938, os engenheiros terminam o exterior do Ninho da Águia.
Uma subida espetacular de 1.700 metros pela estrada da montanha leva à impressionante entrada do túnel. Este túnel tem quase 100 metros de extensão. É revestido de chão de granito e mármore por tudo. O túnel termina dentro da montanha, embaixo de 122 metros de pedra. Saindo do túnel, você entra no vestíbulo de um domo revestido de mármore polido. E vai para o elevador, que é feito de latão sólido e revestido com banquetas de couro. É um lugar onde não se poupou despesas. Não se esqueceu de detalhe algum. O elevador é projetado para levar 15 pessoas. Ele sobe os últimos 122 metros para o cume, 1.800 metros de altura. Este lugar pode ter nascido da megalomania e pode, no final das contas, ser pouco mais que uma loucura, mas do ponto de vista da engenharia, é um feito surpreendente. Nenhuma pessoa que o visitasse deixaria de se impressionar. Hoje, o Ninho da Águia é uma casa de chá aberta ao público, mas ainda há vestígios de seu sombrio passado nazista. Aqui é o grande salão. E podemos ver que tem lajes imensas de pedra no chão, grandes blocos na parede. É do gosto de Hitler. É senhorial, ligeiramente rústico, mas este é o lugar onde eles faziam suas grandes reuniões. É onde uma vez até fizeram um casamento de um oficial. Gretel, irmã de Eva Braun, fez sua recepção aqui. Mas agora Bormann está ansioso para saber se está à altura das expectativas de Hitler. Em 16 de setembro de 1938, Hitler visita o Ninho da Águia pela primeira vez. Bormann está ansioso para agradá-lo. Tenha em mente que está vendo isso 7 meses antes. Ainda não está todo decorado. Eu acho que só virei aqui ocasionalmente. O ar é rarefeito. Não sei se o elevador é totalmente seguro. Posso imaginar que seja propenso a receber raios. Mantendo a palavra, Hitler raramente visita o Ninho da Águia. Em contraste, Eva Braun usa cada oportunidade para vir para cá, filmando suas viagens com sua câmera. Hitler a exclui da maior parte das funções oficiais em Berghof, por isso ela aproveita para fugir para a montanha com amigos e família. Mas Eva descreve seu estilo de vida como sendo uma prisioneira numa jaula dourada. E para Bormann, seu plano para agradar a Hitler fracassou. Agora, sua posição parece ameaçada. Há uma hora, penso eu, quando Hitler conhece o Ninho da Águia, em que a relação entre o Führer e Martin Bormann está em risco, e a relação poderia ter 2 vias. Hitler podia achar Bormann irritante e alguém descartável. Mas, de fato, ele vai para o outro lado. Porque Martin Bormann se torna o guardião de Obersalzberg. Hitler depende cada vez mais dele e ele não tem ninguém mais a quem recorrer, exceto Martin Bormann. Apesar desse único erro de julgamento, Bormann manobrou com tanta inteligência seus rivais que agora é indispensável para Hitler.
Ah, a topeira que move montanhas velozmente. E desde 1935, Bormann criou para Hitler o perfeito forte nazista. Eu cuido disso. Enquanto Bormann está construindo, Hitler está decidido a expandir a pátria. Em Berghof, em fevereiro de 1938, ele toma a decisão de exigir uma união com a Áustria, a qual ele anexa com sucesso no mês seguinte, sem conflito. Na primavera seguinte, a Alemanha invade a Tchecoslováquia, novamente sem encontrar resistência. Então, de novo em Berghof, ele volta a olhar para a Polônia. Em 24 de agosto de 1939, às 3 da manhã, Hitler está no terraço com seu pajem e um hóspede. Eles olharam para Untersberg e viram um fenômeno estranho. A aurora boreal estava reluzindo no céu e cobrindo a montanha e o vale abaixo com uma estranha cor avermelhada que caiu sobre eles. Caiu sobre suas mãos e seus rostos. Hitler toma isso como um sinal. Eu nunca vi nada igual. Parece um mar de sangue. Desta vez não vamos vencer sem violência. Uma semana depois, Hitler invade a Polônia. Em 1º de setembro de 1939, tem início a Segunda Guerra Mundial. Nos 2 anos seguintes, suas tropas varrem a Europa Ocidental. Ele então visa a União Soviética. Neste tempo todo, Hitler busca consolo em Berghof, na paz e quietude de Obersalzberg. Nos anos da guerra, logo ele passa a ver o copo metade cheio e não metade vazio, e ele não quer que nada macule este paraíso na montanha. E, portanto, ele se lança cada vez mais em um mundo fora da realidade. Hitler está cego a isto. Ele confia em sua invencibilidade e Berghof reforça sua autoestima. Todas as minhas grandes decisões foram tomadas em Obersalzberg. Tantas coisas começaram lá e frutificaram lá. Mas isolado em seu paraíso na montanha, Hitler começa a tomar decisões desastradas. Quando suas tropas estão enfrentando dificuldades em Stalingrado, no inverno de 1942, seus generais imploram que ele lhes permita a retirada. Eu não deixarei o Volga. Eu não voltarei do Volga. Vocês estão terminantemente proibidos de recuar! Agora quero que mantenham suas posições! É uma decisão catastrófica. As forças de Hitler são massacradas. 850 mil mortos, feridos ou capturados. À medida que a guerra se volta contra a Alemanha nazista, o humor de Hitler fica sombrio. Com frequência, seu pessoal teme se aproximar dele. Tudo atinge o ápice em Berghof no dia D. No primeiro andar, em cima da sala de estar, ficava o quarto dele. E foi ali na manhã de 2 de junho de 1944 que ele acabou sabendo da invasão aliada na Normandia. O dia já ia alto. Na verdade, eram umas 10 da manhã, porque Hitler dormia muito tarde e ninguém ousava acordá-lo. Sem nenhuma ordem direta de Hitler antes do fim do dia, os aliados obtiveram uma grande vantagem militar.
E em breve eles iriam ameaçar a fortaleza de Hitler na montanha. Na maior parte da guerra, a região de Obersalzberg, escondida na parte sudeste da Alemanha, permaneceu virtualmente intocável. Mas quando as tropas aliadas desenvolveram bombardeios de longo alcance e seus ataques ficaram mais ousados, o forte de Hitler na montanha começou a parecer vulnerável. Bormann bolou um plano de defesa. Ele quer poder de fogo no alto das montanhas. Ele instala baterias antiaéreas na cordilheira diante do complexo de Obersalzberg, conforme explica o perito militar Patrick Burry. Na época, provavelmente seriam 6 canhões antiaéreos de calibres variados espalhados por esta área. Agora, há um motivo para estarem dispostos neste local, e é justamente por causa disto. Tenho uma visão perfeita de Berghof, que era diretamente ali embaixo. Se você tivesse uma bateria antiaérea aqui e sua missão fosse proteger Hitler, este é o lugar certo. Bormann também planeja criar um sistema de bunkers subterrâneos. Ele manda que mais de 4 quilômetros de túneis interligados sejam feitos, além de um quartel-general secreto para o Führer, bem atrás de Berghof. O engenheiro Heinz Norris supervisiona a construção do bunker em Berghof. Isso vai levar meses. Terminamos o primeiro setor em tempo recorde. Aí nos disseram que tínhamos que terminar tudo até o Natal de 1943. Isso era uma loucura total. Bunkers subterrâneos também são feitos além de Obersalzberg. A chancelaria do Reich, que ainda está de pé na vila vizinha de Bischofswiesen, é equipada para funcionar mesmo sitiada. Estes degraus levam aos túneis que dão direto abaixo da chancelaria. Aí está. Eu não tenho a mínima ideia do que vou encontrar aqui embaixo. Posso sentir que estamos descendo. A sensação é de muito aperto. Aqui mais uma esquina e outra. E mais uma. E continuamos descendo. Acho que uma coisa é certa. Você não será atingido por uma bomba tão fundo assim. Ah, com certeza aqui é a sala das máquinas, onde os geradores ficavam. Aqui era a sala das comunicações. Aborte. Bom, isso significa lavatórios e, na verdade, olhando para dentro, dá para ver onde ficavam os urinóis. O que temos de lembrar é que isso foi projetado e construído para as pessoas viverem aqui. Comer, beber, dormir e trabalhar o tempo necessário, suponho. Devo dizer que não gostei. Com alojamentos para dormir, gerador próprio e comunicações, a mecânica do governo pode funcionar sem problemas aqui, mesmo sob ataque. Mas os túneis vão mais adiante. Aqui tem uma esquina e mais uma aqui. E estes corredores são a prova de explosões. Isso indica que estamos chegando ao fim desse túnel gigante. Devemos ter caminhado quase 1 quilômetro, não sei. Estou vendo um feixe de luz aqui. Minha nossa. O túnel termina lá embaixo no vale. Isso é extraordinário. Nossa. Ele vai dar no meio do nada. E aqui está a linha do trem.
Eu creio que esta deveria ser uma linha separada. Um trem podia vir até aqui e as pessoas poderiam entrar e sair sem ninguém saber. Este é um lugar para entrar e sair secretamente. Nossa, que coisa incrível! Bormann continua a escavar o subsolo, criando um labirinto enorme embaixo de Obersalzberg. Uma rede elaborada de túneis e bunkers. Nem todos entendem a necessidade de ter tantos. Como está indo? Bem, mas precisamos de mais homens. O engenheiro-chefe Heinz Norris vê os bunkers apenas como um desperdício infindável de recursos. Bunkers que podem nunca ser usados. Para que tudo isso? Teremos que viver várias semanas no subsolo? E quando teremos que fazer isso? Qual é a razão para essas precauções? Vou precisar de cada homem que tenho. Mas para Bormann, seus túneis são parte de um plano maior. Se a capital cair, ele acredita que sua fortaleza na montanha de Obersalzberg é o único lugar onde ele poderá manter seu Führer a salvo. Quando a Alemanha cai, Hitler está em Berlim. Em 20 de abril de 1945, o exército russo está se aproximando. Hitler se enfurna no bunker do Führer. Ele está longe da segurança de Obersalzberg. Meu Führer, devemos levar nosso quartel-general para Obersalzberg. Já fiz todos os arranjos. Seu reduto alpino o aguarda. Eu não serei um fugitivo sem honra. Eu sou o Führer, enquanto puder liderar. Eu não posso liderar sentado na montanha. Eu não vim ao mundo unicamente para defender Berghof. Eu lutarei e vencerei a Batalha de Berlim. Ou morrerei. A despeito da grande ligação de Hitler com Obersalzberg, ele abandona qualquer chance de retornar. Sempre será o Reich de 1000 anos ou será o Armagedon? E está claro que vai ser o Armagedon. Na manhã de 25 de abril de 1945, a paz em Obersalzberg é abalada. 2 ondas de bombardeiros Lancaster da RAF estão chegando. Após anos de obtenção de informações, os aliados estão cientes de Obersalzberg e suas defesas. Eles visam destruir qualquer última chance de um contra-ataque nazista. Mas as baterias antiaéreas de Bormann, bem acima de Berghof, estão à espera. Agora, só tem um probleminha com a posição. Isso porque, embora esteja oculta da vista pelas montanhas, ela não pode defender nada que venha daquela direção. E, é claro, na manhã do dia 25 de abril, quando Berghof é bombardeada, de que lado vieram os aviões? Todos em Obersalzberg fogem para os bunkers. Depois de anos construindo defesas, a vida de Heinz Norris agora depende delas. Para o bunker! Foi num bunker como este que Heinz Norris se protegeu durante o ataque aéreo aliado sobre Obersalzberg. Este bunker não teria sobrevivido a um ataque direto dos aliados, mas ele dava mais proteção do que estar aqui fora, nas encostas abertas e na floresta.
Esta deve ser a saída do bunker que eu procurava. A partir da casa do Bormann. Este bunker é a única chance que a família de Bormann tem de ficar viva. Eu vou tentar entrar. Eu não sou muito flexível, mas eu vou tentar. Enquanto Bormann estava com Hitler em seu bunker em Berlim, sua família continuava neste lugar. Ele tinha 10 filhos e quando a sirene antiaérea tocou, eles devem ter entrado no túnel por uma passagem dentro da casa, descido os degraus até cômodos já preparados e aqui se esconderam enquanto as bombas caíam. As defesas antiaéreas não surtiram efeito. Apenas um avião foi abatido. A RAF despejou mais de 1.200 toneladas de bombas em Obersalzberg em um ataque que durou 2 horas. O bunker salvou a vida de Heinz Norris. Ele sobreviveu ao bombardeio e viveu para contar a história. A família de Bormann, escondida lá embaixo, também escapou ilesa. Cinco dias depois, com o Exército Vermelho em Berlim, Hitler tira a própria vida. Não sobrara nada para Bormann. Ele vivia para servir Hitler. Quando Hitler se foi, ele ficou sem poder, sem subordinados para dar ordens e não havia mais nada para ele fazer. Bormann tenta fugir de Berlim. Seu corpo é encontrado perto da estação ferroviária. Quando seu esqueleto foi descoberto muitos anos depois e o exame de DNA provou que, sem sombra de dúvida, era o corpo dele, eles perceberam que havia fragmentos de vidro entre os dentes dele e parece que ele engoliu uma pílula de cianureto. Obersalzberg. 10 anos para construir, 2 horas para destruir. Se Hitler e Bormann tivessem ido para a segurança de seus bunkers subterrâneos, eles teriam sobrevivido ao ataque aéreo. Mas mesmo aqui, o fim de Hitler teria sido inevitável. Ele seria como um rato numa ratoeira. Não havia como ele poder defender esta área. Hitler não teria opção, a não ser abandonar Obersalzberg, o lugar que havia sido seu lar espiritual e santuário. O lugar que ele acreditava e o tornava invencível estava em ruínas. Mas uma construção permanece: o Ninho da Águia, o prédio mais supérfluo de todos. E ele se ergue hoje como um monumento à ilusão, ganância e aos excessos do regime nazista de Hitler.